Por que uma serpente de bronze? Você nunca pensou nisso? Alerta de heresia. Não é não. Estou brincando. Mas você nunca parou para pensar, por que é uma serpente de bronze? Por que Deus não usou outro simbolismo? Por que uma serpente de bronze? E bronze, você já reparou que bronze na Bíblia é símbolo de juízo? Porque no tabernáculo, no pátio, todos os utensílios eram de bronze, né? E você tinha o altar de sacrifício, que é o altar de bronze. Então, todos os elementos do pátio são símbolos de juízo, que é bronze. Serpente lembra quem? O que serpente lembra? Satanás. E lembra o quê? Pecado também. Fala de pecado, não fala? Muito bem. Olha que coisa curiosa. Isso aqui é Nahash no hebraico, que significa serpente. Tá? Nahash, serpente. Quando você vê no texto lá de Números 21, é serpente de bronze. Bronze, você só acrescenta um tave aqui no final, fica Neroshet. Neroshet. Isso aqui é bronze no hebraico. Ou seja, envolve serpente com um tave no final, Neroshet. Muda só as vogais. No hebraico, só para deixar claro, depois vou entrar na apresentação, isso é só um adendo. No hebraico, originalmente ele é escrito só com consoantes, não tem vogais. As vogais são acrescentadas na hora de falar, né? Depois tem um simbolismo que só os maçoretas colocam. Entre 600 e 1000 anos depois de Cristo, vem os símbolos maçoretas que vão colocar, né, essas vogais, aqueles símbolozinhos estranhos que você vê no meio das palavras em hebraico. Mas originalmente sempre foi assim, só consoantes. Então, aqui você tem Neroshet, que lembra o quê? Serpente. Isso aqui é serpente, certo? E uma coisa curiosa, eu gosto de brincar com as palavras em hebraico, porque a Bíblia tem muito disso. A palavra tave, na verdade isso aqui é hebraico moderno, tá, gente? Isso aqui é hebraico depois do exílio, lá na Babilônia. Antes do exílio, você tinha um né, um hebraico um paleo-hebraico, na verdade, e tem um hebraico que é pictográfico, que provavelmente é o que Moisés conhecia, que eram com figuras, simbolozinhos. E o símbolo do tave é isso aqui, ó. Uma cruz. Lembra? Bronze, Neroshet, é símbolo de juízo. O que é juízo? É você pegar o pecado, símbolo da serpente, e jogar numa cruz. É assim que Deus trata juízo. Quando Jesus diz, assim como a serpente foi levantada, assim vai ser o Filho do Homem. Jesus é o Cristo, o Messias, o Mashiach. Mashiach, em hebraico, Mashiach. Você sabe também que as letras no hebraico têm valor. Sabia disso? Tem valor. O valor de Messias, o Cristo, aqui é 40, 300, 10, 8. Isso aqui dá 3, 5, 8. E aí você olha para mim e diz, e daí, Dionei? O que isso quer dizer? Serpente, isso aqui vale 50, isso aqui vale 8, isso aqui vale 300. Isso aqui dá 358. Aquele Cristo, Messias, que não tinha pecado, Deus o faz pecado e o coloca numa cruz. Desde Números 21 já está escondido que o Messias tinha que morrer aonde? Na cruz. Para fazer o quê? Expiação. Para acabar com os pecados. A Bíblia não é linda? Eu acho lindo isso aí, gente. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. É maravilhoso. É como... Está tudo escondido no texto. Oi? Está tudo escondido no texto. A mesma que você... A única diferença é que você só tem que saber ler, né? Mas está lá, está escondidinho. Está lá.
Sabe que eu aprendi uma coisa, o Espírito Santo coloca essas coisas no texto para divertir a gente. Porque se torna divertido. Bem, vamos lá. Senão eu vou longe. E eu não tenho muito tempo. Eu vou falar da nova criação, eu vou complementar, na verdade, o que os meus amigos já têm falado, o que o Lucas já tem pregado, né, e eu vou entrar em alguns detalhes, né, que já foi dito, mas com algumas coisas a mais aqui. Tudo bem? Primeiro, o texto de João 12:46 diz assim: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Porque nós antes estávamos em trevas. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E aí Jesus passa a pregar: arrependei-vos e crede, né? Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Em Efésios 2 fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Né? Isso tudo como? Estávamos mortos no pecado, segundo o que? O príncipe das potestades do ar, né? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. E aqui entra, o que eu quero colocar. O pastor Ricardo já citou a questão da natureza trina. Existe um debate se nós somos trinos ou binários, né? Eu prefiro ir pelo apóstolo Paulo: corpo, alma, espírito, né? Vou colocar essas três aqui, tá? Vou botar um pouco diferente, depois vou explicar por quê, tá? Vou botar aqui espírito, alma e corpo, ok? Antes de conhecer a Cristo, qual é a situação do nosso espírito? Nós usamos alguns termos. Nós usamos que está morto. Também significa isso, mas não é o termo adequado. Por exemplo, nós usamos uma frase de efeito famosa: uma vez filho, sempre. Pergunta para Satanás se isso é verdade. Porque ele também era filho. Mas hoje ele é o quê? Percebe? De certa forma, ele morreu. Mas ele não está morto, está bem vivinho, por sinal, fazendo muita coisa. Não é? Mas nós dissemos o quê? Que ele está em trevas. Ele saiu da luz para ir para as trevas. Ele corrompeu a sua sabedoria. Ele decaiu. Ele perdeu a vida em Deus. Nós, da mesma forma, nós estamos mortos porque estamos sem a vida de Deus em nós, mas também estamos em trevas. Estávamos, né? Antes de conhecer a Cristo, em trevas. Mesma coisa. Por isso que o texto vai falar: a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça onde? Nas trevas. Para que você possa ver a luz de Cristo, a luz de Deus, ter vida, ser vivificado pelo Espírito. E lembra que nós tínhamos o quê? Um corpo, uma carne, que é voltada para o pecado, né? E nós temos uma alma que a gente pode resumir em mente e coração, né? Mente porque é sede da razão, coração sede das emoções, certo? E claro, porque estamos mortos para Deus, estávamos mortos para Deus, e em trevas, a nossa inclinação geralmente é para quê? Para o pecado. Somos escravos, éramos escravos do pecado por causa disso. Essa situação de todo aquele que não conheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tudo bem até aí? Muito bem. Quando você pega a nova criação, e você pega o que Deus criou, o universo, ele fala o quê? Disse Deus: haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas.
Eu falei na última aula, que nós tivemos aqui, né, que Deus, quando cria o universo, cria onde? Nele. Então ele pega, abre um espaço nele, certo? Lembra, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Perfeito? Então, quando ele abre, ele está fazendo o quê? Criando trevas. Porque não existiam. Lembra Isaías 45, 7? Eu formo a luz e crio trevas. Você percebe a diferença? Por que ele não falou, eu crio a luz e crio trevas? Mas ele não diz isso. Ele diz, eu formo a luz e crio uma coisa que nunca existiu antes, trevas. Por quê? Porque lembra, esse universo é um universo de escolhas. E só existem duas escolhas. Ou luz ou trevas. Ou bem ou mal. Ou Ismael ou Isaac. Ou Esaú ou Jacó. Ou Sara ou Agar. Ou lei ou graça. Percebe? Não existe meio termo. Sempre é binário. Sempre. Direto está na Bíblia. E aí o que ele vai fazer? Depois que ele cria o universo, que ele engravida simbolicamente um universo, porque bará, criar, também significa engordar. Então é como se Deus, eu vou criar o universo, então ele vai gerar isso, de certa forma, nele. Ele vai pegar da sua luz e vai colocar lá dentro. Para quê? Para que a luz brilhe. Porque não pode ser só trevas. O objetivo de Deus é que todo esse universo seja preenchido com o quê? Com Ele, com a sua luz, com o seu conhecimento. Não que Ele não o preencha, porque Ele é onipresente, mas o conhecimento de Deus é que ainda não existe. Então Ele vai fazer isso. Por isso que esse texto aqui acontece, e por isso que quando você pega, por exemplo, o tabernáculo também é um componente trino. Onde você tem o pátio santo santíssimo, certo? Pátio santo santíssimo. Ou primeiro céu, céu das aves, segundo céu, céu das estrelas, terceiro céu, onde Deus habita. Por isso que Paulo fala, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi até onde? Até o terceiro céu. O tabernáculo é um simbolismo da criação. Por isso que quando você pega e lê o tabernáculo, que para muitos é uma leitura chata, nossa, que coisa chata ler esse negócio, que a medida é tanto, e o material é tudo isso. Você não leu as entrelinhas no texto. Repare as entrelinhas do texto. Deus separa, desde o momento que Ele manda construir, até ele ser montado, em 7 discursos distintos. Repara lá, são 7 discursos. Por quê? Por que 7 discursos falando sobre o tabernáculo? Por causa dos 7 dias da criação. Aí você pega Êxodo 40 e você vê como é que Moisés monta o tabernáculo. E ele vai montar na mesma estrutura, de 7. E ele usa até o mesmo linguajar de Deus. Porque depois, no final, Moisés abençoa a obra que foi feita, como Deus abençoou no final também. Por quê? Porque o tabernáculo emula essa criação. E aí você vai ver, né, o que esse texto diz. A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor apareceu a todo o povo, e eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, e vendo o povo, jubilou, prostrou-se sobre o rosto. E ele dá uma ordem: o fogo que Deus acendeu sobre o altar não pode ser apagado. O que aconteceu aqui? Se você lembrar do tabernáculo, para quem já fez aula do tabernáculo, aqui tem 4 coberturas. Se não tiver luz aqui dentro, isso aqui está um breu. Isso aqui está em trevas. O que Deus vai fazer na inauguração? Deus vai pegar da sua presença, simbolicamente da nuvem, coloca sobre o tabernáculo, né, ilumina tudo que está aqui e acende o fogo do altar que está aqui fora, né, que aqui fora tem o altar. Ele acende o altar aqui, consome o sacrifício, e o fogo que Deus acendeu é usado para acender a menorá, para iluminar essa parte, e aqui quem ilumina? O próprio Deus. O que ele está fazendo? Trazendo luz para as trevas. Mesmo simbolismo da criação. Por isso que acontece, né, a mesma coisa conosco, porque agora você é o tabernáculo.
Você é o templo. E você, lembra, estava em trevas. Mas conheceu a Cristo. E quando você conheceu a Cristo, o que acontece? Paulo diz, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu onde? Dentro de nós. Eu trouxe luz para você. E aí Ele vai mudar isso aqui. Isso aqui não vai ser mais assim. Vai ter uma mudança. A gente vai falar dela daqui a pouco. Eu vou deixar isso aqui. Por isso que tem um texto de Mateus, acho que é 5,16, se não me engano, que diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo, glorifiquem ao Senhor. Vendo o quê? Vendo as boas obras que você executa. E o nome do Senhor é glorificado. Você foi iluminado, você foi feito luz, para quê? Para você ser luz do mundo. Para as boas obras que foram preparadas de antemão. Para que quando você executar essas boas obras, olhem para você e digam, glória a Deus. Por você, pelo que você fez. Mas você fez por quê? Porque Ele antes iluminou em você. Senão você não faria. Senão as tuas obras seriam obras mortas. Que é o que Hebreus vai falar. No capítulo 6, versículo 1. Sobre o ensino de obras mortas. Enquanto você não tiver novo nascimento, não existe obra útil. São obras mortas. A partir do novo nascimento, e aí você vai andar nas boas obras que foram preparadas antecipadamente, aí sim, você vai glorificar o Senhor. E a sua luz, que é a luz de Deus dentro de você, vai glorificar o Senhor. Amém? Muito bem. Outro termo que eu botei ali, né? Não apagueis o Espírito. Por que ele fala isso? A mesma coisa que a gente viu aqui no tabernáculo, que quando Deus acende o fogo, diz assim, esse fogo não pode apagar. E lembra que esse tabernáculo é móvel. E se você ler o texto direitinho, você vai ver que pelo menos 42 vezes eles se andaram pelo deserto, antes de chegar na terra prometida. Quer dizer que pelo menos 42 vezes eles desmontaram e montaram o tabernáculo. E como é que você mantém um fogo aceso? Porque o altar também era transportado debaixo de coberturas especiais. O que eles faziam? Pegavam as brasas, botavam num braseiro e ficavam soprando para manter a brasa viva. Porque o fogo que Deus acendeu não pode ser apagado. Da mesma forma, eu e você somos também tabernáculos, móveis por esse mundo. E do mesmo jeito que Deus acendeu um fogo dentro de você, a luz de Deus iluminou você, você tem obrigação de manter a chama acesa. Por isso que Paulo diz, não apagueis o Espírito. Se ele diz não apagueis, é porque eu posso apagar. Percebe? Vamos lá. Opa. Paulo vai falar uma coisa, né? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o que ser o nova criatura. O que é ser nova criatura? E rapidinho que daí eu vou já quase terminar aqui. Ele fala, Deus fala, dá-lhes-ei coração novo para que me conheçam, que eu sou o Senhor. E Jeremias 31 vai falar sobre a nova aliança, que faz do quê? Fala sobre você colocar na minha mente e no meu coração o quê? O que vai na minha mente e no meu coração, gente? O que diz o texto que vai na minha mente e no coração? O pessoal não sabe ler mesmo ou não está afim de responder? As leis. Então ele não jogou fora as leis? Ele não jogou fora as leis? Na nova aliança, o que ele fez com as leis? Ele abdicou das leis, jogou fora. É isso que diz o texto? Não. O que está dentro do teu coração? A lei de Deus. Lei de Deus é Torá no hebraico. Está aqui, Torá. São essas palavrinhas aqui embaixo. Lembra que no hebraico você lê da direita para a esquerda. Aqui já tem uma coisa curiosa. Torá, ele vem de um verbo
chamado Iará. E aí você olha para mim e diz, e aí, Johnny, o que isso quer dizer? Iará significa ensino, tá? Vou botar aqui ensino. Significa apontar, ensinar, tá? Tem vários significados, Iará. E vocês lembram a Torá, o Tav, que eu falei há pouco? Qual é o símbolo do Tav mesmo, gente? Uma cruz. O que é a Torá mesmo? O que é lei? É ensino da cruz. Falar da lei de Deus, resumidamente, é você ensinar e apontar para a cruz. E o que aconteceu na cruz? O resumo da lei é o que é? Amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É isso que tem que estar no teu coração. Claro que a lei engloba mais coisas, mas essa é a essência. O que diz Ezequiel? Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne e vou colocar o meu espírito para levar vocês a agirem segundo os meus decretos e eu fazer o quê? Fazer o quê? Obedecer fielmente. Você foi salvo, transformado para fazer o quê? Para obedecer a lei de Deus. Só que tem um segredo aí. Tem um segredo importante. Aqui é interessante, ó, que ele tira coração de pedra, eben, no hebraico, e a mesma palavra usada para as tábuas da lei. Lembra de Êxodo 34? Lavra 2 tábuas de pedra, eben. E o termo para carne, baçar, lembra do Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, que é também as mesmas letras do hebraico. Só muda a vogal. Um é bacer, outro é baçar. Um significa carne e outro significa boas novas. Deus faz uma brincadeira com as palavras, que nem ele faz lá em Jeremias 1, quando ele fala, o que vê Jeremias? Eu vejo uma vara de amêndoa. Aí Deus responde, agora você entendeu, porque eu velo em cumprir minha palavra. Aí você olha o texto e diz assim, mas o que uma vara de amêndoa tem a ver com velo, a palavra? É porque no hebraico, amêndoa e velar é a mesma palavra, só muda as vogais. Deus brinca com os termos e com seus múltiplos significados. Aqui Deus está brincando, está falando o quê? Eu vou fazer você uma nova criatura, vou tirar o coração da lei, da pedra, daquela lei mosaica que você não consegue cumprir, e vou colocar um coração de boas novas. Como é que é boas novas no Novo Testamento? Evangelho. Você tem um coração de evangelho. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está. E para que você é para falar então do evangelho? Essa é a função. Você foi transformado para falar do evangelho. Esse é o objetivo. Por isso que o texto diz, vós sois nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, né? Carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de... Por que ele fala isso? Porque quem que escreveu nas tábuas de pedra? O dedo de Deus. Quem que é o dedo de Deus na Bíblia? Espírito Santo. É só você comparar Mateus com Lucas. O dedo de Deus é o Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo pegou e escreveu as leis numa tábua de pedra, agora ele escreveu numa tábua de carne, teu coração. Então o que você tem aqui? Você tem um espírito novo, uma mente nova, um coração novo e o Espírito Santo em você. Está tudo ali em Ezequiel 36. Então você ganhou um espírito novo, o seu estava em trevas, estava morto para Deus, agora está vivo, o espírito de vida entrou em você. A tua alma era só dirigida pela carne, você não tinha escolha praticamente, você lutava até contra isso, mas não tinha força, estava escravo do pecado. Aí o que Deus faz? Te dá uma nova mente e um novo coração, para que você possa seguir o Espírito, porque o Espírito está dentro de você. Quem que vai fazer você obedecer fielmente as leis ali no texto? Levarei a agir segundo meus decretos e obedecer fielmente minhas leis. Quem? Português básico. Quem é o sujeito do verbo?
Quem é o sujeito do verbo que leva a agir segundo os decretos e obedecer às leis? Quem é? Você? Deus. Deus vai estar em você e vai trabalhar em você para fazer você uma cópia de Cristo. É Ele que trabalha em você. Qual é a tua função? Deixar Ele trabalhar, não atrapalhar. E aí tem um detalhe, tem uma coisa que não mudou, o corpo. Só que esse corpo está morto. Você agora, que nem Romanos 7, carrega um corpo morto em você. Você tem uma natureza nova, carregando um corpo velho. Quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 8, Espírito Santo, por meio de Cristo. Vida com Espírito Santo. E aqui eu quero colocar uma coisa que interessante. Pastor Ricardo citou 1 Coríntios 15, né, a partir dos 50, que vai citar o quê? A tua transformação. E eu logo termino. Sei que já estou um pouquinho acima. O que ele diz? Que esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Você reparou que na ressurreição ele não fala sobre espírito novo e nem alma nova? Só o corpo. Por quê? Porque isso aqui você já tem novo. Ele não precisa transformar de novo, você já tem. O que precisa é que quando você for transformado, aquilo que você ainda não tem novo, e é só isso aqui que vai ser transformado, porque o resto do pacote já está pronto, está dentro de você. Por isso que quando você for ressurreto, você não vai esquecer tudo que você viveu, você vai lembrar, porque já está lá, já está dentro de você. Não vai ter amnésia. Você não vai esquecer as coisas ruins, vai lembrar também, até porque você vai prestar contas dela. É só ler o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, porque todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para dar contas de tudo que fizemos de bom e mal pelo corpo. E como é que você vai chegar diante do tribunal de Cristo e prestar contas do que você fez de bom e de mal, se você não lembra? A gente vai receber mais galardão, outros menos galardão. Aí você recebeu menos e não sabe por quê. Quer ver outra coisa? Se Deus apagar a nossa memória da salvação e de tudo que aconteceu e passamos por isso, a gente vai estar diante do trono adorando o Cordeiro e todo mundo vai olhar e dizer: por que a gente está adorando Ele mesmo? Você lembra? Não, é só muita coisa boa, não sei por que a gente tem que adorar esse cara. Deus não faz violência, Deus não precisa fazer violência com você, não, muito pelo contrário, Deus respeita quem você é e vai te transformar como você é, só que você vai estar tão cheio de Deus, que as coisas ruins não vão te incomodar nem um pouquinho. E só para terminar, eu não vou nem citar o texto, que aqui já foi citado pelo Lucas, já foi citado pelo Bispo João, já foi citado pelo pastor Ricardo, eu só vou acrescentar, né, desse texto de 2 Coríntios 5, do 17 ao 21, uma parte que não foi citada, essa aqui, ó, que é 2 Coríntios 6:1, né? Nós, na qualidade de cooperadores com quem? Cooperadores com quem? O que nós fazemos? Exortamos para que não recebais em... Opa, mas Dionei, não era só receber a graça e está tudo bom? Não, você pode receber a graça e sabe o que ela ia ser em você? Vã ali é inútil, porque você não cooperou. Por isso que eu gosto de Paulo, quando Paulo diz assim, ó, porque de Deus somos cooperadores. Nós cooperamos com Ele, temos que cooperar, somos agentes ativos, não passivos. Você não é marionete do Espírito Santo, você tem ação ativa. E olha que Paulo diz: a graça de Deus, pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu, e me foi concedida, não se tornou vã. Por que não se tornou vã? Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, aí ele percebe, peraí,
Deixa eu consertar isso aqui. Não fui só eu que trabalhei. É a graça de Deus que trabalhou comigo. Depois que você nasceu de novo, você nunca faz mais, não deveria, né? Você nunca deveria fazer mais nada sozinho. Por quê? Porque o Espírito Santo está com você. Ele é quem te guia. Ele vai dizer para você, faz isso, faz aquilo. E você, como bom cooperador, o que você faz? Obedece. Por isso que eu digo, a tua função é atrapalhar, é cooperar. Porque se você não cooperar, toda a graça que você recebeu pode ficar vã. Mas você pode ser como Paulo. E fazer o quê? Não, eu vou cooperar, vou ajudar. E no final você sempre vai lembrar, peraí, eu não fiz sozinho, foi Ele comigo. Que a graça de você, né, que a graça que está em você não seja vã também. Em nome de Jesus, amém.